Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Congresso Brasileiro do Agronegócio, edição 2020. Eu sou a Renata Maron, sou jornalista e apresentadora, tenho cerca de 17 anos de profissão e grande parte aí dessa trajetória dedicada ao agronegócio brasileiro. Para mim é um prazer, uma honra estar no comando dessa edição que é muito especial. Olha só, nós falamos ao vivo do WTC Sheraton em São Paulo e justamente nessa edição totalmente online, gratuita aí para todo mundo. Aliás, já deixo agradecer aí as mais de 8.000 participantes, inscrições que realmente superaram aí todas as nossas expectativas, então nosso muito obrigada a todos vocês. E olha só, o Congresso Brasileiro do Agronegócio é uma realização da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, e também da B3, a Bolsa do Brasil. Tem os seguintes patrocínios master: Agroséries, Bayer, BB Seguros, CropLife Brasil, FMC, Mosaic Fertilizantes, Porto do Itaqui e Sicredi. E tem os patrocínios Bradesco, Cargill, Case, CME Group, Cochupé, Impev, Itaú BBA, Jacto, New Holland, Rabobank e Yara Fertilizantes. E olha, a gente gostaria também de passar como é que vai funcionar a nossa manhã e a nossa agenda aqui do dia. Nós vamos começar com um painel de abertura e na sequência nós teremos 3 painéis temáticos muito importantes e relevantes para o setor. O tema dessa edição, como a gente já abriu aqui, é lições para o futuro. Então, com certeza, a gente vai destacar o posicionamento do Brasil na questão geopolítica, frente, sobretudo, à segurança alimentar e eficiência energética também, bem como os mecanismos mais eficientes financeiros. A questão, é claro, da agenda ambiental não poderia ficar de fora e como tudo isso impacta a economia brasileira e vem impactando também. E, aliás, para a gente tornar aqui a nossa programação muito mais atrativa, interativa, a gente já convida vocês, a partir de agora, a participarem com a gente. Então, vocês estão vendo aí o formulário do nosso site, vocês podem deixar os comentários, as questões, as dúvidas, escreva para a gente, coloque o seu nome, que com certeza a gente vai tentar atender aí ao máximo que a gente consegue. E também vocês podem mandar os recados, comentários, dúvidas pelo nosso WhatsApp. Anote o número é o 11 99500 0066, 11 99500 0066. E olha, antes da nossa abertura aqui do Congresso Brasileiro do Agronegócio, edição 2020, como eu falei, totalmente online, 100% digital e gratuito também, e muito importante, frente a tudo isso que a gente vem vivenciando, nós gostaríamos agora de apresentar os 2 vídeos das nossas realizadoras, da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e da B3, a Bolsa do Brasil. Brasil, potência alimentar, potência ambiental, a terra dos alimentos, das águas e das florestas. Além de todas as riquezas, o Brasil sempre proporcionou oportunidades. Até mesmo nas crises, o Brasil é um bom lugar para se viver, para construir um futuro. E foi assim, com o suor de homens e mulheres, que o agronegócio se estabeleceu. Sempre admirado e reconhecido, trazendo divisas e perspectivas para toda uma cadeia de produção e transformação de pessoas e empresas. Com pesquisas, estudos, manejo de lavouras, emprego de tecnologia e, principalmente, a dedicação de uma legião de trabalhadores. E se em outros tempos a lida era mais importante que o estudo, hoje o produtor rural sabe que a agricultura moderna, de grandes ou pequenas áreas, exige profissionais cada vez mais treinados e atentos às novas tecnologias. O setor, o mais competitivo da economia brasileira, dá demonstrações de que superar crises e números é a sua missão. E a importância deste moderno e diversificado agronegócio não é só para o Brasil, mas para o mundo. Produzimos fibra, geramos energia, alimentamos vidas.
nutrimos o conhecimento, ganhamos em produtividade sem expandir fronteiras. E alcançamos marcas expressivas nas cadeias de proteína animal e vegetal. Essa dinâmica cadeia de transformação abriu a porteira e aglutinou as melhores práticas e técnicas para atender com segurança uma produção cada vez mais certificada. Para um consumidor cada vez mais exigente. Somos gigantes, passamos e vencemos crises internacionais, políticas e econômicas. Nosso orgulho é saber que no futuro, nossa geração será lembrada como os precursores de um desenvolvimento sustentável e fundamental para o planeta. E a ABAG continuará ali, no agro de ponta a ponta, antes, dentro e depois da porteira, representando nossa missão com as lições do passado e olhando para o futuro. Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Ajudamos a escrever essas histórias de sucesso lado a lado com nossos clientes. Não medimos esforços para viabilizar, conectar e desenvolver os mercados financeiro e de capitais no Brasil. E buscamos nos antecipar ao futuro, sempre à procura de soluções inteligentes e seguras. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas, com uma história de solidez e credibilidade. Junto com nossos clientes e com a sociedade, temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números, porque sabemos que valor se constrói hoje. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Muito bom, a gente agradece mais uma vez aos cerca de 8.000 participantes aqui com a gente ao vivo do Brasil, do exterior, o nosso muito obrigada. Também agradecemos aos 40 apoiadores de mídia e todos os jornalistas que fazem uma cobertura belíssima aqui desse nosso encontro, desta nossa edição. Então, para a nossa abertura, eu já vou dar as boas-vindas ao presidente do Conselho Diretor da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renata, bom dia a todos e a todas. Cumprimentando a nossa líder, ministra Tereza Cristina, eu cumprimento todas as autoridades, todos os senhores e senhoras que nos acompanham aqui nesse dia tão importante. Este é o 19º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Hoje deveríamos estar aqui, reunidos no WTC. Mas ainda impactados por esse episódio excepcional que marcará a história, esse evento será totalmente online. E é sobre esse momento que vamos tratar aqui hoje, as lições que ele nos reserva para o futuro. O agronegócio segue com recordes em produtividade e em produção. Segue mostrando a sua resiliência, o seu caminho assentado em ciência. Isso é indiscutível. Segue inovando, quebrando paradigmas. Nos últimos 18 meses, 85 novos mercados foram abertos, num trabalho digno de aplausos ao MAPA e à nossa ministra Tereza Cristina. Resta agora a nós, do setor empresarial, a competência de ocupar esses novos espaços. O que enfrentaremos? O que será o mundo pós-pandêmico e como isso nos afetará? Afinal, as guerras comerciais continuarão, também os novos rearranjos geopolíticos. E, infelizmente, com instituições globais ainda fragilizadas, um danoso populismo travestido de nacionalismo mostra-se crescente e, para agravar, tem-se agora um precaucionismo, nova dimensão cunhada por Pascal Lamy, que fará as vezes do protecionismo, só que bem mais articulado. O período pós-Covid já mostra os sinais de uma realidade que priorizará a saúde, a sanidade e a sustentabilidade. Isso abre ao Brasil e ao mundo portas oportunas de um novo paradigma de desenvolvimento numa visão moderna, verde,
de baixo carbono e socialmente justa e integrativa. Diz o antigo ditado que não bastava a mulher de César se dizer séria, tinha que mostrar que era séria. O Brasil precisa aprender essa lição, mostrando-se sério, qualificando-se assim. O mundo está cheio de dúvidas sobre nós, e os holofotes das críticas estão voltados para nós, detentores da mais importante floresta tropical do mundo. Os desmatamentos e queimadas ilegais na Amazônia, criminalidades a serem efetivamente atacadas com a necessária convergência entre os poderes de Estado e os poderes de mercado, os agentes de mercado. O Estado Nacional tem todas as ferramentas para combater a ilegalidade. A quem serve a transparência, se não aos honestos? Manter sob sigilo dados das ferramentas em poder dos governos tem apenas beneficiado os infratores. Desmatamento ilegal, eventos climáticos extremos, perda de diversidade. Tudo isso é ruim para a sociedade e é péssimo para o nosso negócio. No agro, vivemos da natureza e dos serviços ambientais. Em nosso congresso do ano passado, abordamos a necessidade do setor privado assumir posições que dessem ao governo uma direção de ações quando falamos das ilegalidades, principalmente na Amazônia. Também falamos da necessidade imperiosa do agro assumir o protagonismo desta agenda positiva e legalista, mas infelizmente pouco avançamos. Nas últimas semanas, fundos de investimento representando mais de 20 trilhões de reais e um movimento que já conta com mais de 60 empresas e algumas associações, entre elas a ABAG, demandaram ações concretas do combate ao desmatamento e à ilegalidade, a favor de uma política de avanço socioambiental e a promoção de uma economia próspera, inclusiva e sustentável. Já que nós do agro não assumimos o nosso protagonismo, um grande número de empresas transversais a todos os setores econômicos o tomaram para si. Mas talvez seja melhor assim, pois seremos ainda mais fortes atuando em parceria com um grande conglomerado do setor privado, vários deles associados da ABAG. Apesar dos desafios impostos pela pandemia, ainda temos uma relativa estabilidade econômica, mas é preciso a estabilidade política, é preciso segurança jurídica e garantias de melhoria contínua. É preciso uma política ambiental séria. Por anos, a ABAG coloca foco em sustentabilidade como eficiência, como essência ao desenvolvimento equilibrado de nosso país. Mas os agricultores de boa parte do Brasil seguem sem os documentos de terra, que trabalham, por vezes, há mais de 30 anos. Desenvolvemos um ótimo Código Florestal, mas precisamos implementá-lo para não ser apenas uma lei bonita no papel. Os produtores fizeram seu CAR e hoje, ao ver que, na média, menos de 5% desses foram validados, dá um grande desânimo. Há atores dessa cadeia de legalidade que precisam fazer sua parte e elevar seu compromisso cidadão com a nação. Vamos construir um pacto com os brasileiros legalmente representados, como fez há muito tempo uma Espanha despedaçada e que ressurgiu das cinzas. Um pacto para unir os cacos de anos perdidos em ideologias, patrimonialismo, compadrio e em interesses de classes privilegiadas. Um grande pacto de resgate cidadão. Vamos implementar as leis aprovadas e não alimentar plantas daninhas que sufocam o nosso destino. A grandiosa maioria dos agricultores e pecuaristas desse país é sério, legal e cidadão. Vamos privilegiar quem faz do Brasil uma nação honesta. Implementar o Código Florestal já. Vamos fortalecer o Conselho da Amazônia e agir já. Nós, o agronegócio nacional, vamos abraçar a causa em favor do nosso país de maneira honesta e transparente. Assim faremos mais difícil a vida dos nossos competidores. Ao mesmo tempo, vamos acompanhar com todo carinho as reformas tributária,
administrativa e política. Que essas acelerem o nosso país sem tirar a competitividade da nossa agroindústria. Também fundamental são os acordos comerciais, nossas relações, inteligência e estratégia diplomática com países parceiros. Precisamos também abrir nosso mercado ao mundo, pois são nas trocas internacionais que cresceremos. É fundamental concluir o acordo Mercosul-União Europeia, para depois garantir o acesso à OCDE. Sem participar desses grandes condomínios de nações desenvolvidas, nossa evolução como país estará comprometida. Durante a pandemia, estamos também vendo um Brasil solidário, generoso, acolhedor e inovador. Portanto, não é possível seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Temos que parar, refletir e aprender. Temos que cuidar melhor de nossa saúde, da nossa terra, do nosso ar, da nossa água, dos nossos alimentos. Temos que olhar para o para-brisa e construir um mundo melhor que aquele que enxergamos pelo retrovisor. Devemos inspirar as empresas e pessoas a desenvolver soluções, celebrar e ampliar as boas iniciativas. Temos que voltar a sonhar com este mundo melhor que queremos e construí-lo com liderança, responsabilidade, humildade, cooperação e, principalmente, com ações concretas. A sociedade e consumidores modernos deixam claro: não basta ser parte do problema, é preciso ser parte da solução. Portanto, hoje eu tenho o enorme prazer em anunciar que a ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, é a primeira associação do agronegócio global, sim, eu disse global, a neutralizar todas as suas emissões referentes a 2019 com o novo ativo ambiental do agronegócio brasileiro, os CBIOS, os créditos de descarbonização criados em nossa Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. A neutralização das emissões de gás de efeito estufa da ABAG foram feitos pelos nossos amigos da Block C, um ecossistema de gestão e rastreabilidade de emissões baseados em tecnologia blockchain, a quem agradeço o empenho pelo trabalho em tempo recorde e no pioneirismo dessa ação. Nessa empreitada, a Block C e a ABAG contaram com a vontade muito boa de demonstrar essa inovação por todos os parceiros da cadeia, a SGS na auditoria, a StoneX na estruturação e a B3, nossa parceira nesse evento, no registro do ativo. Esse é um grande exemplo de setores que estão comprometidos com o agronegócio de impacto positivo e construindo para a sociedade. Esperamos que esse pequeno gesto econômico seja um gesto gigante no exemplo e na disseminação de ações mitigadoras das mudanças climáticas e um novo mercado para os CBIOS. Sabemos que os conselhos ajudam, mas ações arrastam. Esse é um exemplo do que acontece quando se une protagonismo, legalidade e ciência. Desejo a todos uma manhã frutífera, grandes debates e muitas lições para o futuro. Muito obrigado, saúde e um ótimo congresso a todos vocês. Renata, com você. Muito obrigada, Marcelo Brito, excelente explanação. Bom, começou destacando de fato toda essa abertura e pujança do mercado do agronegócio brasileiro, claro, sem esquecer da relação e do casamento aí com a agenda ambiental também. Destacou o acordo Mercosul, União Europeia, também falou sobre a questão das reformas, administrativa, tributária, política, e finalizou, claro, trazendo essa notícia muito positiva para o setor, sendo a primeira entidade aí do agronegócio a neutralizar as emissões de gases do efeito estufa pelo mecanismo através do CBIO, que ajuda e muito e traz um protagonismo do agro e ambiental também. Muito obrigada, parabéns aí a todos. E agora a gente vai, então, ouvir as palavras, a saudação do presidente da B3, que é o Gilson Filkenstein, conosco, presidente da B3, que é a Bolsa do Brasil. Bom dia, espero que estejam todos bem. É uma honra para a B3, mais uma vez, receber o convite para participar do Congresso ABAG 2020. Gostaria de saudar a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, 2 servidores da nação que vem lutando por um Brasil melhor. Saúdo também ao Marcelo Brito, presidente do Conselho Diretor da ABAG. Mais uma vez, chegamos ao Congresso com um desempenho invejável do agronegócio no último ano, com o fortalecimento da relevância do setor no PIB, demonstrada em diversos indicadores: produção, exportação, geração de empregos, que certamente vão ser fruto do debate aqui hoje no Congresso. Estamos vivendo um momento ímpar no mercado de capitais brasileiro, suportado pela estabilidade econômica, perspectiva da continuidade da responsabilidade fiscal e manutenção da inflação sob controle, que viabiliza juros reais ineditamente baixos no nosso país. O papel da B3 é de promover o desenvolvimento do mercado e, consequentemente, da economia, e a gente faz isso quando ajudamos as empresas a se financiarem para expandir seus negócios e gerar empregos. Quando oferecemos aos clientes, sejam eles bancos, empresas, produtores rurais, cooperativas, ferramentas para uma gestão de risco e gestão de crédito melhor. Com o agronegócio, o papel da B3 não poderia ser diferente. Queremos cada vez mais trazer para o mundo rural, para a Bolsa e levar o setor financeiro para o campo. A ministra Tereza sempre fala: precisamos de vocês e vocês precisam de nós, e ela está muito correta quando fala isso. Continuamos dedicados em ampliar o acesso do setor ao mercado financeiro para que ele reflita de fato a relevância do agronegócio brasileiro. A B3 disponibiliza um portfólio completo, seja para hedge e gestão de riscos ou financiamento. Temos os instrumentos de captação de financiamento CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, a Célula do Produtor Rural, CPR, as letras de crédito do agronegócio, LCA, e a B3 também oferece um registro de CPR, que passa por relevante transformação e modernização jurídica, que, a nosso ver, trará mais transparência e segurança para esse mercado. Esse movimento tem o potencial de atrair mais players no mercado financeiro e de aumentar a concessão de crédito, diminuir o custo de financiamento ao produtor rural. Nesse ano também nasceu o CBio, que faz parte da Política Nacional de Biocombustíveis, e também está disponível para registro e negociação no ambiente da B3. O setor agro está presente na B3 na negociação de derivativos futuros de opções de café, de milho, boi gordo, entre outros, utilizados para a gestão dos descasamentos e dos riscos. Por que gerenciamento de risco é importante? Porque protege o mercado, os investidores, dá previsibilidade e promove liquidez ao nosso mercado. Dada a importância do Brasil como exportador global de soja, a B3 também viu a oportunidade de criar novos produtos que fossem regionalmente relevantes como ferramenta de precificação. E estamos trabalhando num novo contrato futuro de Soja Brasil para o setor, em parceria com o CME Group, porque consideramos fundamental conectar os participantes globais ao mercado agrícola brasileiro, ampliando o acesso às ferramentas de gestão de risco de todas as empresas para o agronegócio na América do Sul e no mundo todo. Esse contrato vai ser acessível para o produtor rural, para as cooperativas, para as empresas do setor e também para investidores e traders globais que passam a poder fazer arbitragem de preço, ampliando a distribuição global e gerando liquidez. Enfim, num contexto global tão desafiador, por tudo que estamos vivendo nesse 2020 diferente, temos diante de nós uma boa oportunidade para seguirmos apoiando esse setor tão importante para a economia brasileira. Sabemos que o sucesso do setor, obviamente, depende da continuidade desse magnífico trabalho que vem sendo desempenhado pelos agentes, no qual destaco pesquisa contínua, investimento em infraestrutura para a diminuição do custo do Brasil, uma agenda forte e séria de sustentabilidade, aliada ao enfrentamento dos desafios de comunicação global, aqui dentro no Brasil e no exterior, e, por fim, como eu já falei anteriormente, condições de financiamento, acesso à liquidez e gestão de riscos. Parabenizo a ABAG por mais um congresso, dessa vez virtual, mas que tenho certeza que será um sucesso, com um alcance muito mais amplo. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Muito obrigada ao Gilson Filkenstein, presidente, então, da B3, da Bolsa do Brasil, e realmente relatando toda a importância aí do agronegócio. E ele disse, né, queremos cada vez mais um mundo rural
dentro da Bolsa. Destacou também, lógico, a questão dos CBIOS, a comercialização, os créditos de descarbonização, bem como falou sobre os novos produtos aí de contratos para a soja também. Muito obrigada pela sua participação e agora nós vamos ouvir e ver as boas-vindas do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Muito bom dia. Olá, é uma grande satisfação participar da abertura do 19º Congresso Brasileiro do Agronegócio. A BAG e a B3 estão de parabéns e, mais uma vez, sair na frente e inovar na realização de um congresso 100% digital. Neste formato e com uma programação de altíssima qualidade, o agro brasileiro amplia seu alcance e eleva o debate sobre o verdadeiro agronegócio que fazemos no Brasil. Vivemos tempos de grandes transformações e desafios pelo mundo todo. No Brasil, durante a pandemia, o agro sofreu, mas foi resiliente e não parou. Diferente do que vimos em outros lugares do mundo, aqui o abastecimento de alimentos e outros produtos do agro funcionou mesmo sob intenso estresse, e as famílias brasileiras perceberam que podem contar com agro, faça chuva ou faça sol. No estado de São Paulo, investimos no monitoramento permanente das cadeias produtivas, na digitalização de processos e práticas e na busca por uma integração total do campo à mesa. Nos primeiros 6 meses desse ano, as exportações do agro paulista multiplicaram e cresceram, alcançando um superávit de 20% e reduzindo assim o déficit nas contas do Estado. O tema desse congresso, lições para o futuro, certamente fará todos nós refletirmos que precisamos pensar além das nossas porteiras e com base nas demandas e restrições que ainda não conhecemos, mas que sabemos que precisamos nos preparar. A cadeia do agro brasileiro é tão forte quanto o seu elo mais fraco e, portanto, precisamos trabalhar para fortalecer e desenvolver todo o conjunto. Não podemos deixar ninguém para trás. O Estado tem a função de ajudar na identificação dos novos caminhos e deve ajudar na facilitação para que o setor privado seja o grande vitorioso. A vitória do setor privado, a vitória das empresas, é a vitória do emprego, é a vitória da renda, é a vitória da liberdade para os cidadãos. Parabéns pela realização do Congresso e um ótimo evento a todos. Muito obrigada ao nosso secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, falando sim que a sociedade brasileira entendeu que pode contar com o agro brasileiro. Bom, e na sequência agora nós vamos ouvir, escutar e ver as boas-vindas do presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Alceu Moreira. Bom dia. Caros amigos, na condição de presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira, a representação do agronegócio no Parlamento Brasileiro, eu tenho a honra de ser convidado para estar com vocês na abertura desse grande evento, coordenado pela BAG, presidida pelo Marcelo Brito e pelo Gilson, da B3. Os três estão trabalhando lições para o futuro. Nada é mais necessário que neste momento que estamos vivendo, que nos transformamos numa referência mundial de segurança alimentar, podemos ter clareza do nosso plano estratégico de inteligência e o foco no futuro. Trabalhar pesquisa, tecnologia e inovação, conquista de novos mercados, trabalhar integridade, produtividade, qualidade de produto e quantidade para suprir mercados. É de verdade uma alegria estar com vocês. Desejo muito sucesso neste grande evento de referência do agro para o Brasil e o mundo. Muito obrigada, então, ao presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Alceu Moreira. E agora, na sequência, então, as nossas boas-vindas, vindas do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Bom dia. Toda vez que a gente vai no campo, a gente fica feliz, fica impressionado com o profissionalismo do nosso agronegócio. Realmente um agro que desbravou fronteiras, que foi corajoso, que teve a capacidade de sair de determinadas regiões do Brasil para explorar outras, que contou com pesquisas,
desenvolvidas pela Embrapa para correção dos solos, que investiu em tecnologia para aumentar a produtividade. Então, nós temos um agronegócio que nos dá orgulho. Temos acompanhado o trabalho da ministra Tereza Cristina, que tem feito um grande trabalho para aumentar as nossas fronteiras comerciais, para abrir novos mercados, para superar as dificuldades. Estamos vendo agora, no ano de 2020, o maior plano safra da história. Tenho certeza que isso vai ter uma repercussão muito positiva na próxima safra e estamos quebrando recorde atrás de recorde. Isso nos traz um sentimento de urgência. É necessário, então, prover infraestrutura, e é o que nós estamos tentando fazer com concessões de rodovia, com novas ferrovias. Nós vamos ter um boom ferroviário aí sem precedentes na nossa história. A ideia é aumentar a oferta ferroviária, serão quase 40 bilhões de reais investidos nos próximos anos. A gente deve dobrar a participação de ferrovias da matriz, com novos arrendamentos portuários, com a desestatização dos portos, com 18 mil quilômetros de novas concessões de rodovias, para que a gente possa aliar o esforço de infraestrutura ao esforço que é feito pelos nossos bravos produtores, que têm realmente feito um trabalho muito importante para o Brasil, um trabalho que tem proporcionado resultados muito expressivos e de muita relevância econômica e social. A partir do momento que a gente proporciona novos equipamentos de infraestrutura, como a Ferrogrão, como a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, com a prorrogação da Malha Paulista, que já está gerando uma duplicação da capacidade da Malha Paulista, a concessão da Ferrovia Norte-Sul, a gente está aumentando a oferta de transporte. A gente aumenta a oferta, aumenta a competição entre operadores, a gente vai ter uma repercussão no frete. Nós sentimos essa repercussão no frete, por exemplo, com a pavimentação da BR-163 no Pará, onde a gente teve uma redução imediata naquela região de 26% em média no frete. De maneira geral, o frete rodoviário caiu 13%. E as intervenções que nós vamos fazer nos portos têm por objetivo também tornar os nossos portos mais competitivos, melhorar a nossa operação. É por isso que nós vamos investir 1,9 bi em acesso rodoviário e ferroviário no Porto de Santos, estamos investindo em dragagem, vamos vir com as desestatizações justamente para aumentar a capacidade portuária, para diminuir o tempo de operação, o tempo em que um navio fica parado para fazer uma operação de embarque e desembarque, e isso, obviamente, é redução de custo, é maior previsibilidade, maior retorno para o produtor, mais garantia de investimento e melhores resultados. Muito obrigada, então, ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Falou bastante, falou sobre a questão de pavimentação da BR-163, da articulação com o MAPA, o Ministério da Agricultura, esse trabalho em conjunto. E falando em MAPA e Ministério da Agricultura, agora, então, nós vamos dar as boas-vindas à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Bom dia. Quero cumprimentar todos os organizadores do 19º Congresso do Agronegócio Brasileiro, em nome do Marcelo, presidente da ABAG. E, Marcelo, é um prazer enorme conversar com vocês, juntamente com pessoas tão ilustres como o ministro Tarcísio, o deputado Alceu Moreira, o nosso ex-ministro Paulinelli e Roberto Rodrigues, que estarão aí também fazendo as suas falas, as suas colocações sobre o nosso agronegócio. Eu acho que ninguém tem dúvida da potência que é o Brasil no agronegócio, mas também na área ambiental. O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue produzir e preservar, desenvolver, na verdade, e preservar. A gente vem batendo recordes ano a ano das safras brasileiras de grão, temos melhorado muito a nossa pecuária, diminuindo o uso da terra e aumentando a produtividade. Nós estamos diversificando vários produtos que antes produzíamos muito pouco e hoje o Brasil vem aumentando a produtividade de produtos como grão de bico, gergelim, entre outros. Estamos trabalhando para aumentar também, voltar a ter uma área de trigo expressiva, que hoje o Brasil é um dos poucos produtos que nós não somos autossuficientes. O Brasil tem terras, o Brasil tem água, o Brasil tem clima, o Brasil tem tecnologia desenvolvida a partir da nossa Embrapa, uma tecnologia única, feita para o nosso solo, feita para o nosso clima, uma tecnologia tropical
que ninguém no mundo tem como a nossa, desenvolvida aqui pelos nossos pesquisadores, pela nossa gente. Hoje o Brasil abastece mais de 200 países, nós já estamos exportando muitos produtos este ano, só este ano chegamos a 70 aberturas de mercado, nós temos crescido nas exportações de proteína animal, frangos, suínos, bovinos, enfim, o Brasil vem mostrando a que veio e o que nós temos, né, nessa abundância de terra, de água e de produção. Quero então dizer para vocês que após a pandemia nós teremos um mundo diferente. Muitas coisas mudarão do jeito de acontecer. Quero aqui pontuar como hoje estamos fazendo. Todas as nossas conferências hoje estão sendo feitas de forma virtual e andam funcionando muito bem. Nós teremos aí um mundo mais exigente em sanidade, exigente em sustentabilidade, e nós precisamos exercitar cada vez mais no nosso país a sustentabilidade, aquilo que nós sabemos fazer. Nós temos vários programas. Esse ano, no Plano Safra, quando estávamos construindo o Plano Safra 2021, eu fiz questão de pedir que nós pudéssemos colocar recursos para vários programas em que a sustentabilidade entra como marca forte desses programas. No mais, desejar sucesso, que os debates aconteçam de forma muito franca, de forma, enfim, mostrando tudo aquilo que nós precisamos e o que nós queremos para o futuro da agropecuária deste nosso Brasil. Muito obrigada a todos vocês e bom congresso, 19º Congresso do Agronegócio Brasileiro. Nós que agradecemos, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando, claro, sobre as aberturas de mercado, as recentes 70 e mais de 70 aberturas, novos mercados, também que chegamos aos mais de 200 países, enfocou bastante na questão de proteína animal, desse crescimento das exportações, da diversificação da pauta do agronegócio, bem como 2 temas relevantes pós-pandemia, sanidade e sustentabilidade. Muito obrigada mais uma vez à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Para o nosso encerramento, eu tenho a honra de dividir esse momento com ele, que já foi ministro, né? O nosso ministro e atual coordenador do FGV Agro, Roberto Rodrigues, nessa tarde aqui com a gente para fazer o fechamento do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Tivemos uma manhã fantástica aqui, meus amigos. Obrigado por todos que acompanharam e, sem delongas, eu tenho a honra agora de passar a palavra para os comentários de encerramento dessa experiência fantástica que nós tivemos ao nosso amigo, nosso líder, ministro Roberto Rodrigues. Por favor, ministro. Obrigado, Marcelo. Antes de mais nada, quero cumprimentá-lo pelo evento maravilhoso e pelo trabalho que a BAG vem realizando em prol do agro brasileiro. Meus comentários são curtos, como sempre. Em primeiro lugar, quero caracterizar que a pandemia agilizou processos tecnológicos científicos que já vinham acontecendo. E um deles é a conectividade, a digitalização. E esse evento é prova mais cabal disso. Nosso evento da BAG, estamos em torno de 1.000, 1.200 pessoas participando, tem 8.000 aqui participando. Então, a pandemia permitiu esse tipo de coisa e avanços tecnológicos científicos na área de saúde, na área de infraestrutura e logística, espetaculares. Mas, me parece que tudo que foi dito aqui hoje converge para dois temas centrais. O primeiro deles é segurança alimentar e do alimento, e o segundo é sustentabilidade. Então, intimamente ligados. Segurança alimentar é claro. A pandemia mostrou que você pode ficar sem comprar sapato, sem comprar automóvel, sem comprar televisão, mas não pode ficar sem comprar comida. Portanto, a segurança alimentar ganhou uma dimensão que já teve no passado, no pós-Segunda Guerra Mundial, e se perdeu com o tempo, porque não faltou comida para mais ninguém no mundo inteirinho. Agora, o risco de perder alimentação trouxe a segurança alimentar ao centro do debate mundial. Isso valorizou a agricultura de modo óbvio. A agricultura, todo mundo comenta hoje, em qualquer lugar que você vai,
puxa, a agricultura não parou, vocês não puderam parar. Não para, a agricultura não para mesmo, até porque ela é determinada por um fator exógeno que é a natureza. Você planta quando a natureza permite, trata e colhe quando a natureza permite. De modo que a agricultura ganhou uma nova dimensão em termos de reputação global. Cresceu na imagem popular mundial. Isso é muito importante porque tem uma consequência direta em ação de governos. Governos no mundo inteiro estarão prestigiando, eventualmente protegendo a agricultura, criando um novo modelo de protecionismo que pode perturbar o comércio global. Já se fala em governos que querem impedir a exportação de excedentes, com medo de que falte comida no futuro para a sua população. E governos que querem proteger os seus produtores, inibindo a importação de competidores mais eficientes, como é o caso dos tropicais, como o Brasil. Então, são dois mecanismos que podem perturbar o comércio global, criando dificuldades e novas regras para as quais temos que estar muito atentos. Então, segurança alimentar do alimento é um tema central capitalizado pela pandemia. E outro, diretamente ligado, é a sustentabilidade. Aqui se tratou muito dessa questão. O mundo inteiro quer saber como o produto foi produzido, com que equipamentos, com que mão de obra, com que insumos, com que forma, com que fábrica, como as coisas andaram, com que legislação, etc. Então, isso ganhou uma nova dimensão também do ponto de vista tecnológico. E aí, eu acredito que o André colocou muito bem no final da sua fala a fundamental importância que existe na direção de eliminar a discussão ou a divisão entre produtores e ambientalistas. O Código Florestal foi a coisa mais exemplar nesse aspecto. Mostrou que é possível compor uns e outros fazendo uma lei que ninguém gostou, o que é ótimo, porque ela era equilibrada, não prejudicou e nem ajudou ninguém excessivamente. Então, nós precisamos caminhar nessa direção. O exemplo do Código Florestal é fundamental para nós. Temos que acabar com essa diferença entre uns e outros e caminhar via ciência, via tecnologia, via entendimento político, racionalidade, para aquilo que a ministra Tereza Cristina falou logo no meio do seu evento de hoje. O Brasil é uma potência agrícola e ambiental. As duas coisas são absolutamente unidas, únicas, e tem que caminhar nessa direção. Então, segurança alimentar com sustentabilidade, me parece que é a grande conclusão, meu caro Marcelo, desse formidável evento que você capitaneou. Muito obrigado e parabéns. Roberto, muito obrigado. Eu queria aqui, em rápidas palavras, agradecer todo o time da BAG, que trabalhou incansavelmente durante esses meses para fazer esse trabalho brilhante, ficou ótimo. Agradecer ao Conselho da BAG pelo apoio que teve, a todos os nossos associados, agradecer esse número enorme de participantes, mas eu quero fazer um agradecimento especial aqui aos nossos patrocinadores por um motivo específico, dentre vários. Por ser um congresso gratuito, estamos dando a oportunidade aqui para uma série de estudantes de agronomia, de zootecnia, das diversas engenharias, de administração, de economia, poder nos acompanhar, poder ver esse setor que, com certeza, será o grande captador de mão de obra qualificada. Roberto, nessas últimas 2 semanas, uma pessoa que eu conhecia, rapaz jovem, estudou aqui no Brasil, fez engenharia, foi para o Japão, especializou em robótica, voltou para o Brasil, não conseguiu se encaixar e foi contratado pela Alemanha. Ontem, uma pessoa muito querida minha embarcou para a Alemanha. As fronteiras estão fechadas, você sabe disso, né? Fechadas para turistas, para as grandes cabeças, não. Esses aí eles estão abertos e levando. E essa pessoa que ontem foi para a Alemanha, foi trabalhar, sabe em qual setor? No agronegócio. Foi contratada por uma empresa do agronegócio alemão, uma brasileira, para trabalhar lá. Então fica o meu abraço aqui para todos com esse desafio, que logo, logo, o nosso setor, o agro, esteja tão mais moderno e tão mais tecnológico que nós façamos o caminho inverso, que trazemos de volta, possamos trazer de volta todos esses jovens que foram tão bem preparados e que foram prestar essa inteligência lá fora. Vamos trazer essa turma para cá, para colocar essa inteligência em favor do Brasil. Saúde para todos, muito obrigado, um abraço. Muito bom. Muito obrigada. As palavras ao presidente da BAG, Marcelo Brito, Roberto Rodrigues também, coordenador aí do Centro FGV Agro, trazendo pontualmente a questão
justamente da segurança alimentar e da tecnologia. A tecnologia é esta que, com certeza, pelas palavras dele, claro, a gente enfatiza aqui, tem proporcionado a gente levar todo esse conhecimento e reflexão para mais de 8.000 pessoas e que, com certeza, deve aumentar aí nos próximos dias. Marcelo Brito, muitíssimo obrigada também pelas considerações finais, pela palavra, pelo convite. Agradeço aí todos da ABAG pelo acolhimento aqui ao longo desse congresso e tenho certeza que foi mais uma edição memorável e sem perder o brilho, mas não o brilho por estarmos no estúdio, mas o brilho pelas reflexões deixadas para o nosso agronegócio brasileiro e o caminho que a gente pode seguir. A gente agradece, claro, mais uma vez aos realizadores, a ABAG e a B3 e aos nossos patrocinadores Master, Agroséries, Bayer, BB Seguros, Crop Life Brasil, FMC, Mosaic Fertilizantes, Porto do Itaqui e Sicredi, bem como agradecemos os nossos patrocinadores Bradesco, Cargill, Case, CME Group, Cochupé, Impev, Itaú BBA, Jacto, New Holland, Rabobank e Ara Fertilizantes. Agradecemos também aos mais de 40 apoiadores de mídia e a todos os jornalistas nesta cobertura intensa dessa nossa 19ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Tenham todos uma excelente tarde e até o nosso Congresso Brasileiro do Agronegócio, edição 2021. Tchau! Thank you.